Tocamos Stadt of Hearts, Left Crafting, Cheats Heart of Mine, Jeff Cown e Carla Andreas Jack e o segundo sol de KCL. Daqui a pouco voltamos. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Hearts Dawn, JQS, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You and My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu e Você. Você ouviu Mariah Carey, Brenton on the Hammerlick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real What You Can, Capital Inicial, Como Devia Estar, Eminem, Singing of All the Moments, e CPM 22, dias atrás. A pegada dele que ele... Mano, que Você viu? sensacional, velho. Daqui a pouco voltamos. Nesse clima de locução, voltamos ao terceiro bloco. No terceiro bloco, a gente vai dar uma corrida. Tem dois assuntos muito importantes pra falar. Primeiro são os torcedores cuzões. Que, cara, o brasileiro, às vezes, quando ele quer ser chato, ele consegue ser chato. Eu acho que nisso a gente é medalha de ouro, cara. Não, cara, a gente é muito treteiro, cara. Esse negócio de vaiar os outros é muito feio. Tudo bem que o francês mereceu ser vaiado. Mereceu. Inclusive, Foi na hora babaca. de receber a medalha, ele mereceu mais ainda. O francês é cuzão. Muito. Se ele estiver me ouvindo, não me processe. O francês, Repete ele... o Ale Cuzão. Porque o francês, ele falou merda do brasileiro. Quem sabe, quem pode usar o senhor Google lá e pesquisar, sabe que esse francês já falou mal do brasileiro. Disse que ele não tinha chance de medalha. Falou que o cara não fazia canjica com pouco açúcar. Falou um monte de merda do cara. Muito bem feito, cara. Então eu achei uma puta falta de sacanagem. Também. Ele ter falado isso. Rolou a sacanagem oculta. Mas, assim, essa não é uma conduta legal. Às vezes você desconcentra o outro atleta, não é justo. Nos outros países, o brasileiro tem uma recepção muito legal, que todo mundo gosta do Brasil. Todo mundo acha a gente meio índio, meio preto aqui. Então, acho que isso não é válido. Ficar torcendo, atirando bolinha de papel, ficar mijando nos caras. Isso não vale, não é certo, né, Ficar gente? fumando Hollywood, batendo Exa- aquele tambor furado. Ficar bebendo Skol. Não, isso não pode, gente. Não pode. Skol é pesado. Então, eu acho que isso é muito feio, gente. A gente tem que respeitar os outros atletas. Eu acho que Isso aí. o Brasil não é melhor em tudo. A gente tem que muito aprender com os outros países, porque a gente é um país que tem muita coisa a aprender ainda. E ser torcedor cuzão não rola. A gente é cuzão no futebol. Esse negócio de torcida organizada brigar, eu acho o máximo do cansaço. Ridículo. O espetáculo, na verdade, vocês aí de ouvir, assim, quem frequenta estádio e tal, bela trilha sonora, inclusive. O espetáculo ele acontece pelas torcidas organizadas. Só que esse bando de otário que vai pra brigar, pra arrumar tumulto, com quem quer que seja, independentemente da torcida que seja, do Rio, de São Paulo, de Minas, do Acre, do Amapá, onde quer que venha, é coisa de otário mesmo, coisa de cuzão também. Dorme não, Paulo. Dorme não. Fala aí. Não, com esse fundo musical não tem como. Impossível. Cara, isso me lembrou minha festa de Porra. 7 anos, Quantas cara. festas? Foi a festa Cara, da minha vocês avó. viram a chamada da Netflix da Xuxa? Ah, sim. Moleque, isso Cadê o Willy? Quem Eu quer não vi, ouvir, faz tempo que eu quem não quer vejo ouvir um Netflix. disquinho ao contrário comigo? Quem quer ouvir? Ela mesmo? mandou a Ela dessa. sacaneia a parada do satanismo. Pô. Ela zoa tudo. E o torcedor Show. cuzão, onde O fica? torcedor cuzão, ele tá no disco Não, ao porque contrário tem, da Xuxa. porque tem a Tem ver tudo a também, ver. porque essa história de falar que a Xuxa tem pacto com o demônio é coisa de cuzão também. Eu gosto da Xuxa, não gosto quando falam isso dela, eu fico indignado. Cara, a Xuxa namorou o Ayrton Senna, bicho. Porra, cara. A Xuxa namorou Xuxa Pelé, namorou velho. Pelé. Quem nunca namorou o Ayrton Senna? Porra, que Eu. Xuxa namorou Sérgio Malandro. Ela namorou o Pelé. Isso. Namorou Pelé. Quando ela deu a zoada no pé do Neymar lá. Não, que uma vez eu tinha um relacionamento com ele, jogador, e o Pelé chegou, pô, se ela lembra do meu pé, imagina do resto. Já viu, né? Você imagina, entende? Pelé. Picanha. Forte e gostoso. Já viu, né? Não. Sou Jô Soares, sua piranha. Merecia entrar um pedacinho nesse vídeo. Porra, cara, isso é A sensacional. gente pode colocar na edição, não tem problema. O Cruz Rebeca edita. Show. Mas Manuela, vamos lá. Manuela que tá a parte da zoeira aqui. Manuela tá no fundão da sala lá, sem copiar a matéria. Como sempre. Já tá com o material ali arrumado, já estou esperando o sinal pra Meteu o pé. meter o pé. Me fala um momento de torcedor cuzão que tu odiou. Acho que foi o basquete, Brasil e Argentina, reforçaram o policiamento para não ter briga de torcedor brasileiro com argentino. Os brasileiros caíram na porrada.
vai entender. Entre eles mesmos, Vai cara, ser isso mais é cuzão, sensacional, não cara. tem como. Porra. Tipo, é tipo o cuzão reverso, né? O Brasil que deu Não, certo, cara, na Cuzão moral. elevado a Escutava lá sei ao lá fundo, quanta ruê, ruê, potência. ruê. Porra, cara. Cara, é Só muita aqueles burrice. memes do... Porra, cara. Na moral. Eu não acreditei no que eu tava vendo. Melhor do Brasil é o brasileiro, cara. Com certeza. Eu não acreditei no que eu tava vendo. É, Ali foi. eles comprovaram que eles são BR. Mas eu não lembro quem, cara. Foi um ex-jogador que contou uma vez que ele foi jogar um... Não lembro se foi o Vampeta. Que eles foram jogar um clássico. Acho que foi contra o Santos. Foi contra o Santos. Não lembro qual cara que foi. Aí separaram as torcidas, né? Vamos supor, o Santos e o Corinthians. Aí separaram, o cara, as torcidas trocando ofensa, né? Um xingando o outro e tal. Daqui a pouco a porrada estancou dentro da mesma torcida de um lado, e os outros também se desentenderam. Aí ficou na porrada entre as duas torcidas, elas mesmas, assim. Bom, pelo menos era da mesma torcida, né? Mas a polícia não soube o que fazer. Ficou, pô... Deixa rolar, deixa rolar. Deixava se matar, pô. Deixa se matar. Fazia igual aquelas arenas de Roma, largava todo mundo lá dentro, então pode se matar, isso, filho da puta. Porra. Solta um leão. Vai virar- Isso, solta um leão lá dentro e pronto, acabou, mano. Virava tipo um Cadillac dinossauro, né? Dando pra Isso. frente chute. Porra. Só isso. Só dando pra frente chute, só. Cara, Cadillac dinossauro. Cadillac saudoso dinossauro. A gente vai fazer pro próximo programa sobre videogame antigo, só pra... Porra, agora Mas sim. esse uma o próximo programa vai Agora ter sim. 1000 temas. Não, o próximo programa vai ter videogame antigo. Tem que ter. Tem que Tem ter que um. ter. Mas Paulinho Pirata, Tem fala que ter aí. rock também, né? Tem que ter rock. Rock Perneta. Porra. Paulinho Pirata, torcedor cuzão, tem algum momento que você lembre, assim, de um... Obrigado. É isso aí. Tem algum momento que você lembre de torcida, de alguma- Olimpíadas, como sempre, não. Na Olimpíada... Mas, pô, no geral, tem aquelas paradas que, pô, a gente nunca esquece. Tipo, o Matheus já me ajudar aqui a lembrar o nome do jogador, não lembro quem, que jogaram a banana pro cara, o cara, foda-se, foi lá, comeu. O Daniel Alves. Daniel Isso aí, Alves. pô, isso aí foi muito Não, foda, o Daniel cara. Alves Isso aí teve uma atitude sensacional. muito boa, achei isso legal. Ele só faltou Pior ele que os jogar caras futebol. que jogaram o... Só faltou jogar futebol. Principalmente na seleção. A atitude foi fantástica. E os caras que jogaram a banana pra ele ficaram putos, mano. É que tu vê que ele come a banana, que esses caras começam a xingar, eles ficam doidos, mano. Não, o É pessoal... bom que não dá cãibra, né? Pessoal- Porra, então... tem uma resposta Eles muito ajudaram, boa. na verdade. Ajudaram O mesmo. presidente da COI vaiou, falou que os brasileiros estavam errados porque vaiaram os atletas, mas o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro deu uma resposta muito boa. Aqui a gente vai, lá fora está com banana. Olha aí. Mas o próprio o ministro do esporte francês falou também que o maluco é mimizento, falou que não era pra tanto. O francês foi Que, cuzão, porra, cara, sim. um francês comparar a vaia da torcida brasileira com a Alemanha nazista, Não, porra, isso um é- francês fazer isso é absurdo, cara. Isso é Não, isso ridículo. é muito croissant. No mínimo. Muito. Porra, muito. Muito Nem croissant. croissant, é... Bijubetoire. Mas fala aí, Paulo, antes que tu durma. E... Paulo tá em outra esfera da Né, vida, mano? tá em outra tipo frequência. Casa Grande, tá É. ligado? Quando Galvão. Paulo tá Delta Força A Especial. canção da ausência. Tô em alfa. Paulo tá ali Mission Action, tá ligado? Né? Porra. Ele ligou... Ele... Já entrando na vibe do próximo programa. Ele entrou, ativou o Rest, né, do Dugong no Pokémon. Ele tá dormindo pra Vai ficar. recuperar energia. Enfim. E aquele goleiro, eu acho, me corrige de novo, acho que foi do Botafogo jogando contra o Grêmio, em que o pessoal lá no fundo ficou gritando macaco, Santos, macaco. do Aranha. Foi Santos. Do Aranha. Isso. Ficaram gritando. Focaram aquela mina. Pelo amor de falando. Deus, né? Focaram Caraca, a mina e a mina acabaram se com a fudeu vida bonito. dela. Ela tá fudida até hoje, cara. Sim. Todo o Facebook nego encontra, cara. Porque assim, eu tive, né, parentes conhecidos que são do Sul e tal. Meu avô era gaúcho e tal. Eles contam assim que assim, no Sul existe racismo, como existe em qualquer lugar do Brasil. Só que por eles ter sido colonizados por alemães e tal, eles têm vergonha de assumir que lá existe racismo. Então, toda vez que encontram essa mina no Facebook, fazem questão de explanar pra todo o universo. Pra, tipo, ela não ter mais rede social. Aí Essa mina necessariamente precisa mudar de país, no mínimo, pra começar a recomeçar. a Porra, vida. cara. Ela... No mínimo. Aí depois Ela- começou a postar foto com um monte de criança preta e tal. Não, mas não, já tinha Já cagado era, cara, tudo, já tinha passado Nutella O onde que eu era achei banana. o mais inusitado aquele dia foi que tinha um maluco preto no meio da torcida do Grêmio também lá, macaco e não sei o que. Porra, isso aí, fera, tá certo. Não, o engraçado é que esse maluco foi pra delegacia. Chegou na delegacia e não, só queria dizer que eu sou preto.
Aí virou de costas Aí e foi saiu, embora pô. e foi. Porque como ele vai aplicar racismo pra ele mesmo, né? Né? Mas, gente, ninguém aqui é racista, a gente só tá focando nos exemplos decepcionantes, Nos já que o exemplos Paulo. escrotos. Já que a Olimpíada foi um buraco negro pro Paulo, né? O Paulo tá cansado. Então, gente, falando. O Paulo trabalhou, né? Alguém tinha que realmente. trabalhar. Falando também uma coisa muito interessante, assunto polêmico, Sim. que é o incentivo no esporte. Hoje, ultimamente a gente tá tendo uma treta no Facebook, é um nível de treta. É uma treta orgânica. Todo dia tem um pãozinho francês, uma treta. Porra, todo dia. Cada mergulho é um flash. Cada cara. mergulho é Facebook fé. A treta do momento são o apoio dos militares Ai, meu aos Deus. atletas, O né? apoio das Forças Armadas. Dos atletas. os militares, né? Forças Armadas. É diferente? Apoio dos militares eu entendo como militar pessoa. Força Armada eu entendo como a instituição. Apoio da instituição ao tá- atleta. Você Tá tá certo, querendo dizer isso aí o não tá apoio são os Caraca. atletas militares? Não, olha só. Não, o que eles são contratados como temporário, ganham um salário de terceiro sargento pra treinar. Eles ficam treinando todo o tempo que eles estão na instituição pra Olimpíada. Entendeu? Então, Esse é o incentivo. O militar, ele faz um papel, é o projeto PAR, se não me engano. Algum militar que esteja ouvindo isso, me corrija se eu estiver errado. Mas me corrige sem prender. Só corrigir. Não tá tendo nenhum desacato Não tá aqui. tendo nenhum desacato. Até o momento. É o projeto PAR, que é PAAR, que é o Programa do Atleta de Alto Rendimento. O militar serve nada mais do que um patrocínio. Ele paga o atleta para o atleta se manter, dá uma estrutura excelente para o atleta treinar. Não. O atleta. Atleta lá. Pro atleta treinar. Ele dá uma estrutura fantástica pro atleta poder treinar. E ele acaba fazendo um papel de patrocínio, que é uma coisa que no Brasil falta muito investimento. Tem poucas empresas que investem. Só futebol. Aqui no Brasil só se fala em futebol. Futebol, o vôlei também tem muito patrocínio. Mas o futebol é massivamente maior. Não, o vôlei tem uns patrocínios, mas mesmo assim tem uns times que, porra, tão capengando, né? Exatamente. Em relação a patrocínio. e Então, tal. gente, muita coisa, o incentivo no esporte ele vem de duas maneiras. Ou ele é financeiro ou ele é estatal. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum dos dois. A gente não tem, nas escolas públicas, incentivo ao esporte. A gente não tem acesso fácil ao esporte. A gente não tem um incentivo das empresas aos esportes menores. Por exemplo, a gente tinha gente praticando lá badminton. Tinha gente que nem sabia que Isso esporte que eu ia é falar esse. agora, tem gente que nem sabe que é famosa, badminton. famosa peteca, né? Isso. Então, A peteca com raquete. a peteca com pena de ganso. Com Tá. pena de Eu ia falar pepeca, olha só. É o- A peteca Mas a com Pepeca pena não de tem ganso. pena de Meu ganso. amigo, se Não. na Ia pepeca ser te- complicado, hein, tio? Porra. O quê? se na pepeca tiver pena de ganso é porque Tem alguma coisa errada. Pode ser que tenha um ovo ali perto essa também. pata aí tem complicado. que ver. Então falta incentivo, cara. Paulo, o que tu tem, cara? Como assim? Tá calado olhando pro nada. Eu tô ouvindo. Ah, tá. Ah, tá. Eu sou ouvinte. Ele tá meio Chico Buarque hoje, Tudo né, a bom, Paulo? posição Bom dele. dia, Paulo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ah, tá. Bom Então dia. eu quero abrir esse debate aqui, esse debate gostoso, esse debate saudável, esse debate Ulisses Guimarães entre nós, sobre o incentivo no esporte. Porque o que vocês acham? O que a gente está pecando no incentivo no esporte? Vocês acham que são as empresas que estão sendo FDP e não estão investindo como deve? Ou você acha que o brasileiro realmente não tem interesse no esporte? Porque o governo a gente sabe que não incentiva o esporte mesmo, isso não precisa nem perguntar. O governo já vacila na educação tem tempo, né? Então o que vocês acham? Que o brasileiro realmente não tem interesse, por isso não tem incentivo, ou não tem incentivo porque o brasileiro não tem interesse? Então eu vou abrir essa pergunta, vou começar aqui pelo MTzinho da zoeira. Não, cara, eu acho que... Só um momento. Enfim, eu acho que... Eu tava assistindo, acho que no jornal hoje, não lembro agora qual jornal que foi, que tava aparecendo o Phelps nadando, né? Atrás de uma das 400 medalhas que ele ganhou nessas Olimpíadas. Aí mostraram lá o público, né? Lá nos Estados Unidos, lá, acho que em Nova York e tal. É tipo, nego cagando. Tipo, porra, o cara nadando lá e nego mexendo no celular e tal. Pô, vocês não estão felizes pela conquista dele? Aí teve um cara que falou, não, a gente tá feliz por ele ser americano, mas aqui a gente investe muito, né, pra que isso aconteça, então não é surpresa pra gente. Porra, o Michael Phelps, o cara entrava na piscina e nego, porra, soltava fogos e tudo pra gente é fantástico e tal.
E, porra, tipo, pra eles é normal. O cara... Lá tem um investimento maciço no esporte, né? O cara, às vezes, depende do rendimento acadêmico e do rendimento dele no esporte pra continuar com a faculdade, né, nos Estados Unidos. Então, acho que isso é um grande incentivo. Acho que a gente deveria também ter um pouquinho mais dessa iniciativa aqui no Brasil, assim. Acho que as pessoas iam se interessar mais em praticar um esporte e, porventura, se tornar, né, um atleta profissional, assim. Tipo, tu vai ver o jogador de futebol estudar até segunda série, o outro estudou até terceiro, o outro, pô, nem foi pra escola, mal sabe escrever, mal sabe ler e tal. Eu acho que deveria haver essa troca, assim. O outro tem um filho louro de olho azul. Qual é, mano? Paulinho Pirata, que tá Paulinho quase dormindo Pirata. ali. Fala aí. Acorda, Paulo. Acorda aí, Paulo. Pô, cara. Desculpa. Não tenho opinião sobre isso, não. Como assim, meu amigo? Sou altamente propenso a falar merda, então eu prefiro... Então, mas Ah, fica à aqui, vontade, tamo aqui cara. pra isso. Tamo pô, aqui pra isso. Acho que a gente assinou o contrato pra quê, pô? O contrato tá aqui assinado aqui na minha mão, pô. Acho que a gente assinou o contrato pra quê, pô? Fala aí, Paulinho. Fala a merda que tu ia falar. Qualquer coisa a gente edita. Ainda tá em tempo de editar, pô. A edição vai cortar todo do início ao fim. Vai pular, mas nem, Manuela, vamos lá. Cara, tu só não pode falar mal de Maomé que dá ruim. O resto, É, Allahu Akbar. qual é, mano? isso aí eu já vou editar, tá vendo? Já não pode entrar. Já não... Mas porque não estão vendo... Aí, tá vendo? Obrigada. Aí, A mulherzinha do Google tá chamando, a gente não pode recusar. Cara, eu reforço aquilo que tu falou, cara. Falta muito interesse por parte das pessoas em apoiar, assim como uma diversidade de coisas no Brasil. Aqui a gente é muito limitado, muito visão fechada. A gente a gente não protesta, a gente não tá pleiteando. Isso. A gente não... Porra. A gente não tá... que eu não ia rir, cara. A gente não tá pleiteando por isso, entendeu? Quando a gente resolveu achar que tava protestando por alguma coisa, ou não deu em porra nenhuma, ou deu em merda, né? Como foi o caso do sem, rap do sem querer Cameral entrar da em Band, muitos né? detalhes, mas enfim. Eu acho que a base de tudo tá vir por baixo, entendeu? As crianças, a educação, entendeu? Lentamente, porque a gente não se interessa, cara. A gente não se interessa por esportes, a diversidade de esporte que a gente tem. Foi o que tu falou, na Olimpíada a gente mal sabia o que era revezamento, triatlo, badminton, porra, Pentatlo, marcha olímpica. né? Marcha olímpica é sacanagem, mas enfim. Assim, Não, mas tem gente que não sabe o que é marcha sabe, olímpica mesmo. Mas eu acho que é marcha atlética, não? Nem vocês sabem, né? viu? Primeira gafe. Tá explicado. Então, talvez os empresários, né, os detentores do dinheiro não investam porque os caras veem assim que, pô, qual vai ser o retorno disso pra mim? As pessoas não se interessam por isso. Tanto que a dá maioria dinheiro, que dá dos dinheiro projetos é sociais futebol. a maioria dos projetos sociais que você tem é financiado por ex-atleta, né? Ah, Nenhuma sim, empresa. com certeza. Que é o Pô, cara que o tem gol de paixão letra por do aquilo Raí. ali. Exatamente. E o cara Não. que vê que daquilo ali se tira tudo de muito bom. Tu vê esse rapaz que ganhou o boxe no ouro agora, alguém me fala o nome dele, não lembro. Porra, esqueci. Acho que é também, Robson da cara. Conceição, é isso? Isso, Nino. Robson da Conceição, acho que é. É isso? Não lembro. Perdoa a gente, campeão. Não venha bater na gente porque- não, pai. Porque o nome dele é tão comum que dos outros era tipo esquiva e O enrolamento. Yamaguchi. Era tipo Chute esquiva. forte, soco forte. É, tipo assim o nome dele. Esquiva Falcão, Yamaguchi, Falcão. rolamento Pantera. Os filhos do grande Touro Moreno. Exatamente, tudo nome. É, pô. Aí vem um maluco chamado Robson, que se escreve tu, David. porra, Aí. escreve Rafael com É, PH. exatamente. Mas, Paulo, tu tem razão, cara. Tu tem razão, assim, eu acho que todos os projetos sociais são uma pessoa que teve a iniciativa de fazer e só depois que essa pessoa luta muito, chega lá, consegue algum resultado, que aí vem o governo, vem a empresa. Eu acho isso muito errado, eu acho isso o caminho inverso. Eu acho que o governo tinha que abrir mão de muita coisa, gasta dinheiro com muita babaquice, terno pra deputado, dá 45 mil pra um juiz.
Eu acho que a gente podia ter um corte real no orçamento, que é uma coisa que não tá acontecendo. Ter um corte real no orçamento e investir em educação, a gente vai ter um país melhor e, consequentemente, mais medalhas no esporte. Mas só como dizem, né, cara? Não é interesse nenhum não é interesse político. Né? Infelizmente, a política que rege o nosso país, que rege o mundo, não é interesse político que o povo se torne inteligente. Ah, sim, com certeza. Tanto que depois quando começaram, o Paulo falou dos protestos lá e tal, eu tava lembrando aqui que no dia que teve o primeiro protesto, que fizeram barulho mesmo, isso lá em 2013, que fizeram barulho, que foram pra rua e tal, que foram pra Vargas lá, que eu tava lá no meio, tava lá no Fuzuê. Porra, que tu viu no dia seguinte o pronunciamento da Dilma, tu via que ela tava assustada. É, verdade. Tava caindo a ficha deles. Aí depois virou todo bunda lelê de novo. Aí o gigante adormeceu de novo. Agora tá dormindo de conchinha com a Argentina. Tá beleza, tá Sabe o suave. quê? Mas o pessoal que hoje sabe o quê? Farra, pinga e foguete, rapaz. Só que é isso. E Amado Batista. Amado Batista... Mas fala aí, cara. Conclui aí que você tava falando que eu te cortei. Não, eu concluí. Conclui que o Paulo não tá É bem. isso. Paulo não tá bem, cara. Você almoçou hoje, Paulo? Não sei. Não, mas você lembra que você almoçou? Tempo! A música é Churrasco. A música é o... Então, gente, Manuzita. Vamos falar aí de incentivo no esporte. O que você acha dessa falta de incentivo, falta de incentivo do povo? O que você acha disso tudo aí? Eu acho que é um pouco de cada um, né? Porque, assim, projeto social tem. Sofrido, mas tem. Como eu conheço, você conhece o Luciano, que trabalhou comigo na clínica. Ele montou uma escolinha de futebol em Padre Miguel para afastar o filho das drogas e ajudou a vários jovens, menos o filho dele. O Mas filho dele, mesmo aos assim, foi uma 18 bela anos, iniciativa, né, cara? foi preso porque ele estava com uma quantidade muito grande de droga, tá preso até hoje, e ele não parou. Ele tem alunos dele no Brasil inteiro, porque vem olheiro do Brasil inteiro, só para olhar os meninos, os garotos que ele treina, as meninas que ele treina. Ele ganha a taça da favela. E assim, ele foi homenageado pelo Globo Esporte, com a reportagem chamada Em Nome do Filho. Sim. Que ele fez tudo em nome pro filho dele, e o filho dele só reconheceu depois que foi preso. E assim, eu acho que falta força de vontade, porque o que a gente mais vê aí nos campos são os meninos que jogam bem, mas não querem nada, porque eles cobram estudo. E os moleques não querem estudar, quer só jogar futebol. Eu acho que tem que haver esse incentivo, né? Além da molecada praticar um esporte, né? Não propriamente futebol, também ser motivado a estudar, né? A correr atrás das paradas. Mas mesmo assim, de qualquer forma, é uma bela iniciativa dele que ele Com teve. certeza. Foi E algo assim, louvável. ele dá café da manhã pros moleques, tudo doado. É pão, café, tudo doado. Tudo doação. Bola, chuteiro, uniforme, tudo doação que ele ganha. Só que tem criança, tem moleque que não quer estudar. Quer saber de bola mesmo. Só quer saber de bola. E pra estar no projeto, tem que estudar. Por isso que eu falo que falta incentivo e falta vontade. 50%, assim. Também. Meio. Tem que passar esse espírito pra molecada, né? Tem que correr atrás. Né? Um grande abraço aí pro Luciano. Eu vou deixar aqui nos comentários os dados da escolinha dele, que eu não tenho aqui agora, mas vou pegar e já vou deixar nos comentários. Isso. E o Luciano é um dos grandes heróis. O Brasil hoje depende de heróis pra gente ter exemplos, né? E o Luciano é um grande herói, só que a gente tem que deixar de precisar de heróis pra começar a ter isso no comum, no dia a dia. Então eu conheço também a Bianca. Estudei com a Bianca. A Bianca hoje tem um projeto social muito legal, que eu também vou deixar aí os detalhes nos comentários. É uma ONG que ela tem, que ela ensina crianças, que ela dá aula de arte para as crianças, balé, dança. E ela começou isso do zero, sem incentivo nenhum. Começou na casa dela, e com o marido dela, entendeu? Tirando do bolso dela. Então, é uma outra heroína, só que esses heróis, eles não podem trabalhar sozinhos, entendeu? Eles têm que ter um incentivo legal. Não, com certeza. Então, eu acho que o brasileiro tem um exemplo muito legal que eu vi, que o brasileiro ele gosta de esporte, mas ele não se interessa muito por esporte. Então, você não vê muita gente levando, por exemplo, a filhinha para uma aula de futebol. Leva o filho, mas a filhinha não. Então, a gente tem um futebol feminino enfraquecido boa parte por causa da cultura. A gente não vê gente se interessando por outros esportes que não sejam os esportes que estão na mídia, que não seja vôlei, basquete e futebol.
A gente não vê gente se interessando por outros esportes. O brasileiro não dá esse espaço pra gente conhecer mais sobre o hóquei na grama, sobre o beisebol, sobre o badminton, sobre o tênis de mesa, sobre o pentatlo, sobre outros esportes que a gente poderia tá disputando e o brasileiro não se interessa muito. Ele só se interessa naquilo que a TV leva pra ele. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar, porque nos outros países o esporte é uma coisa só. O esporte não é só o futebol. O jogador não é só o Neymar. Isso. Entendeu? Então isso tem que mudar um pouco. Acho que o brasileiro também é grande culpado pela situação dele, mas não vamos tirar a culpa do governo, que o governo investe muito pouco em esporte. Verdade. Esporte e exeducação. Em que deveriam ser educação, coisa... exatamente. Investe muito pouco em tudo, né? Exato. Só no próprio bolso que... Que o investimento tá é ali, fortíssimo. O bolso ali tá sempre pulando Sempre pra fora, cheio. rapaz. Então, galera, vamos encerrar mais um bloco. Vamos partir pro próximo bloco, que é o último. Eu vou deixar aqui uma música chamada Então, da banda Grativol, que eu faço parte, eu até toco guitarra nessa banda. E é isso, gente. Até o próximo bloco. O próximo bloco é o último. E antes que o Paulinho durma. O Paulinho tá ali na capa do Batman já. Então é isso. Isso é sono ou é maconha, Paulo? Só nessa. Ah, tá. Ah, que bom. Já passou esse tempo já. Já se foi o tempo da ladeira, né, irmão? Esse foi o tempo da Então, gente, até o próximo bloco. larica. Um espaço, uma canção e eu que fui sem ação, não te ver partir e não despedir, sentir seu cheiro ir pro café me despir, não sei mais, a tarde já não traz paz. Sim, para aqui do alto consigo ouvir o salto, a nossa música aqui do alto consigo ouvir o salto, a nossa música aqui do alto consigo ouvir o salto, a nossa música aqui do alto consigo ouvir o salto, a nossa música. E então, no espaço uma canção e eu que fui sem ação. No espaço uma fração de mim que fui na emoção de te ver chegar, teu sorriso de volta, reluz tudo à minha volta, é lar de nômade, aonde eu for ficar, você vai estar.